A paz do Senhor, hoje é 12 de julho de 2020. Eu sou o evangelista Wellington da Assembleia de Deus Montese, sede estadual, e estamos para ministrar a segunda lição dos jovens, onde nós estamos vendo neste trimestre os profetas menores. O título da lição é Oséias, a fidelidade no relacionamento com Deus. Texto áureo: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Verdade prática. O casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel e mostra a sublimidade do amor de Deus. Então, nós podemos compreender que as lições extraídas, as mensagens de todos os profetas, dos 12 profetas que chamamos de profetas menores, são lições, são palavras, são mensagens completamente atual. São mensagens que parece que ele profetizou para os nossos dias. O tema é um título maravilhoso, a fidelidade no relacionamento com Deus. Nós iremos ver que o povo de Israel, eles não viveram esta fidelidade, eles não viveram em sinceridade diante da presença do Senhor. Nós vamos aprender que na vida de Oséias, a sua própria vida, o seu relacionamento conjugal, os nomes dos seus filhos eram verdadeiras mensagens para o povo de Deus da época. E aqui nós já aprendemos uma poderosa lição. Que tipo de mensagem a tua maneira de viver, a nossa maneira de viver está transmitindo para aqueles que estão ao nosso redor? Quem olhava para a vida de Oséias, quem observava o nome dos filhos de Oséias, na realidade era uma mensagem que Deus estava transmitindo para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus contemporâneos. E que mensagem nós estamos transmitindo para aqueles que nos conhecem, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que nos observam as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, que tipo de mensagem nós estamos transmitindo. Então se faz necessário vivermos esta fidelidade diante do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Senhor. A leitura bíblica em classe está em Oséias, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, e os versículos 19 e 20, que nos diz: a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Bere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas. Dali
e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu na terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Aleluia! O primeiro ponto da lição é o livro de Oséias. O contexto histórico, a estrutura, a mensagem. O segundo ponto, o matrimônio. No terceiro ponto, o banimento da idolatria em Israel. Mas nós iremos seguir aqui uma outra sequência diferente dessa revista. Nós precisamos entender que o nome Oséias significa salvação, livramento. Meus amados irmãos, a salvação estava convivendo com o povo de Israel. Aleluia! E hoje não é diferente. A salvação está entre nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O profeta Oséias, ele profetizou aproximadamente 200 anos após a divisão do reino. E eu quero que você observe nessa imagem que o reino de Israel, ele foi dividido entre o reino do sul, que está nessa seleção verde, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que era Israel, e a capital de Israel era Samaria. O profeta Oséias, ele profetizou no reino do norte. Ele profetizou nessa região que você pode observar. Ele profetizou, é interessante que ele profetizou para o seu povo, na sua terra natal. Glória a Deus. Alguns ministros, pregadores da palavra de Deus, o Senhor os chamou para pregar na sua igreja, para pregar nas congregações do seu ministério, para pregar para o seu povo. Existem outros pregadores, ministros, que Deus tem um chamado, como era o caso aqui, podemos dizer, o caso do profeta Amós. Amós não era de Israel. Amós pertencia ao reino de Judá. Mas Deus chama Amós, o vocaciona e o conduz até a região, ao reino de Israel, para profetizar, podemos dizer assim, como um pregador itinerante, que sai do seu bairro, sai da sua cidade, sai do seu país, e vai profetizar, e vai ministrar em outro lugar. É tanto que se nós compararmos a mensagem do profeta Oséias com a mensagem do profeta Amós, nós iremos perceber que a mensagem do profeta Amós é uma mensagem mais dura, é uma mensagem mais veemente, assim como muitas vezes os pregadores itinerantes. Já o profeta Oséias era aquela palavra pastoral, mesmo diante de uma palavra dura, mas ele falava com amor, como aquele que ama. E essa é uma característica gloriosa que nós podemos entender aqui na vida do profeta Oséias. Nós iremos compreender acerca do grande amor de Deus. Porque Deus, ele é amor.
Deus, ele é justiça, Deus, ele é santo, Deus, ele é misericordioso, mas Deus, ele é amor. E o amor de Deus, eu vou falar rapidamente, o amor de Deus é um amor de redenção. O amor de Deus é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus é um amor imenso. O amor de Deus é um amor doador. O amor de Deus é um amor soberano. Ei, o amor de Deus é um amor que triunfa. O amor de Deus é um amor que procura. Da mesma maneira que Oséias foi lá em busca da sua esposa Gomer, que era uma mulher infiel. O amor de Deus é o amor que procura. É um amor gracioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Deus ele fala o coração do profeta, no capítulo 1. E diz no versículo 2, disse o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Aqui na realidade, alguns estudiosos acreditam que Gomer já era uma mulher prostituta. Eu particularmente não acredito desta maneira, como alguns outros eruditos que mergulharam na palavra. Eles entendiam que mesmo Gomer, sendo criada no ambiente da prostituição, ela era uma mulher casta. Era uma jovem casta, era uma jovem virgem, porém ele vai, casa-se com ela, gera o primeiro filho, Jezreel, e se faz necessário nós compreendermos que Deus manda o profeta colocar o nome do filho de Jezreel, porque era uma mensagem que Deus queria anunciar para o seu povo, e a mensagem era para Deus instruindo o seu povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados e não se voltassem para Deus, era isso que iria acontecer. Por quê? Porque em Jezreel aconteceu uma grande chacina, onde muitos sacerdotes foram mortos naquele lugar de uma forma terrível. Então, se o povo de Israel não se convertesse, não se voltassem para o Senhor, era isso que iria acontecer na vida deles. Quer saber uma coisa? Gomer vai para a casa das prostituições, abandona o marido. Aí sim, ela começa a se prostituir. Ela começa a viver como uma sacerdotisa cultual, tendo relações com vários homens. Ela é engravida, volta para casa. Deus manda Oséias colocar o nome de Loruama, porque Loruama, o nome desta menina, significa desfavorecida. Não mais me compadecerei. Era isso que iria acontecer na vida do povo de Israel. Se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, o Senhor não mais iria se compadecer do seu povo. Ei, ela abandona Oséias outra vez, volta para a casa de prostituição, torna-se uma sacerdotisa cultual de novo, engravida, volta para casa. Aí Deus manda Oséias colocar o nome do menino de Loami. Está no versículo 9 do capítulo 1. Loami significa não, meu povo. Vocês não querem mais ser meu povo. Vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram a minha fidelidade, a vossa fidelidade para comigo, na realidade. Então vocês não são mais meu povo. Vocês querem viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Meus amados irmãos, se nós observarmos a história do povo de Israel, eles a cada dia se distanciaram mais do Senhor.
Eu não sei se você lembra do trimestre passado, aonde os deuses de Canaã eram Baal, Astarote, Azera, El, que era o Deus Supremo. Então aquele povo começou a adorar a Baal, se distanciando a cada dia mais e mais do seu Senhor, do seu Criador. Você sabia que o profeta Isaías, ele foi contemporâneo do profeta Oséias? Enquanto Oséias estava profetizando no reino do norte, Isaías estava profetizando no reino do sul. Lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eles eram contemporâneos. Cada um estava pregando em lugares diferentes. O contexto histórico dessa maravilhosa história. Durante os reinados de 4 reis de Judá, desde Urias até Ezequias. E no reino do norte foi no reinado de Jeroboão II. Sabe quem profetizou também durante esse período? O profeta Jonas. Inclusive, Jonas profetizou que o Senhor ia expandir os reinos de Israel. É interessante que Jeroboão, ele conquistou tantos territórios que ele expandiu o reino de Israel até Damasco, a capital da Síria. Quem foram os destinatários da mensagem do profeta Oséias? Os destinatários foram os habitantes, os sacerdotes, os governantes de Israel. Nós podemos ver que em alguns versículos o autor ele fala do reino do sul, que era Judá. Qual a finalidade? A finalidade era apenas localizar a época em que ele estava profetizando. Se você observar também no livro do profeta Oséias, você vai ver que Deus está se referindo pelo menos por 33 vezes a Efraim. Por que o Senhor fala a Efraim? Porque aquela tribo era uma tribo poderosa, central. Se você observar no mapa, você vai perceber que foi a tribo descendente do grande homem de Deus chamado José. José foi pai de Efraim e foi pai de Manassés. Efraim significa fértil. Efraim também significa Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Recebe essa mensagem de Deus ao teu coração. Deus vai te fazer crescer na terra do teu sofrimento. O cenário político, como já falamos, a monarquia de Israel começou com Saul. O segundo rei de Israel foi o grande homem segundo o coração de Deus, Davi. Depois veio Salomão, e depois de Salomão, seu filho Roboão, que dividiu o reino. Então foi aproximadamente 200 anos depois. Internacionalmente, formava-se uma grande nuvem de expectação e medo no Oriente, à medida que a Síria aumentava o seu poder e começava a pilhagem no Ocidente. Então, o reino da Assíria estava crescendo, estava se tornando poderoso, e foi quem Deus usou para punir o reino de Israel por causa da sua desobediência. Agora vamos ao cenário religioso. Tanto do ponto de vista religioso como moral, Israel estava descendo moralmente abaixo. Os sacerdotes tinham se unido a salteadores. Vamos aqui pegar a palavra. Capítulo 6, versículo 9. Como hordas de salteadores que
que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Matam no caminho para Siquém, praticando abominações. Meus amados irmãos, os sacerdotes estavam matando. Os sacerdotes estavam se unindo a salteadores. Havia uma depravação moral terrível. Eles sacrificavam crianças. Eles se prostituíam cultualmente. E sabe o que é pior de tudo? É que eles adoravam a Baal, mas eles queriam continuar adorando a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 4. Todos eles são adúlteros. Este adultério, o Senhor não está falando de um adultério físico, simplesmente dos homens que estavam traindo as suas esposas, das mulheres que estavam traindo seus maridos. O Senhor estava falando de um adultério espiritual. Os governantes. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 1. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei. O Senhor fala com o cenário, os líderes religiosos. O Senhor fala com o povo, a casa de Israel. E o Senhor fala com os líderes governamentais. Todos são adúlteros. Que adultério é este? É um adultério espiritual. E o que significa adultério espiritual? É alguém ter prazer em servir, em adorar, em passar o dia inteiro pensando, em passar o dia inteiro com o seu coração voltado para outros deuses. A pergunta é: quem está reinando no teu coração, meu irmão? Quem está reinando na minha vida? Quem está reinando nas nossas vidas? Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. O objetivo do livro de Oséias é registrar o chamado divino ao arrependimento do indiferente reino do norte. Quanto mais parece que Oséias pregava, Amós pregou, aquele povo foi um povo indiferente. Meu irmão, pelo amor de Deus, que tempo difícil de liderar. Deixa eu te falar, tem rapazes e moças que são verdadeiras bênçãos para a glória de Deus. Mas, lamentavelmente, a grande maioria está vivendo como o povo de Israel, indiferente à palavra, indiferente ao chamado, indiferente ao compromisso, e o pior de tudo, não quer se arrepender. Estão vivendo como a esposa de Oséias, Gomer, que convivia com a salvação, mas não valorizava, que dormia com a salvação, mas não se acalentava, não se aquientava, não valorizava a salvação. Queria desfrutar de outros desejos, de outros prazeres, de outras vontades. Então o objetivo do livro é, sobretudo, mostrar o glorioso amor de Deus pela vida do seu povo. Eu quero, nesta oportunidade, falar rapidamente aqui dos capítulos do livro de Oséias. Vamos lá, capítulo 1 é o casamento do profeta, ilustra o pecado de Israel. Capítulo 2, o sofrimento de Israel por sua prostituição. Do 1 ao 13, apelo e alerta. Do 14 ao 23, Israel será restaurado. Capítulo 3 de Oséias, a futura restauração de Israel. Do versículo 1 ao 3, o passado de Israel é simbolizado. Versículo 4, descreve-se o presente de Israel. Versículo 5,
indica-se o futuro de Israel. No capítulo 4 do profeta Oséias, nós iremos ver o apego de Efraim à idolatria. Tem gente que está uma pegada à idolatria. Do versículo 1 ao 11, os frutos da idolatria. Do 12 ao 19, a descrição da idolatria de Israel, de Efraim. Capítulos 5 e 6, mensagem de censura e futura misericórdia. Dos capítulos 7 ao 13, a acusação do Senhor contra Israel. E no capítulo 14, a restauração de Israel no reino. Então está aí o esboço do livro do profeta Oséias. Meus amados irmãos, ele casa com Gomer, tem o primeiro filho que é dele, Jezreel. Aí vem a segunda, que é a filha, Lo-Ruama, depois Lo-Ami, que não eram dele, eram filhos de prostituição. Deixa eu te falar. Gomer abandona Oséias outra vez. E agora por longos anos. E o tempo passa, ela se volta a ser uma sacerdotisa cultual. Ela volta a prostituir-se. Ela volta a pecar. Ela volta a desagradar a Deus. E o tempo passa, ela está agora uma mulher velha, sem valor. Ninguém quer mais se deitar com ela. Ninguém quer mais utilizá-la como sacerdotisa cultual. E estão vendendo Gomer. Estão vendendo Gomer por meia saca de cevada. Meio homer de cevada. É a expressão bíblica. E quer saber? Não tem quem dê meio homer de cevada pela vida daquela mulher. Aquela mulher está triste, abatida, desprezada, rejeitada, abandonada. Todos olham para ela com um olhar de desprezo, de rejeição, de crítica. Todos a desprezam, ela não tem mais o mesmo valor de antes. E agora ela está sendo vendida no mercado da cidade. E de repente, sabe quem vem se aproximando? Oséias. Porque o Senhor havia falado com ele, capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. E assim eu quero ser também para ti. Sabe o que é isso? Graça, amor. Todos que estavam naquele leilão olhavam para Gomer com um olhar de desprezo. Diz, não, oferta outra pessoa, outra mulher, essa aí nós não queremos, ela não vale nada. Ela está velha, está fedida. Mas de repente chega aquele que é o amor. E levanta a sua mão e diz, eu pago pela vida dela 1 homer e meio de cevada. Alguém olha para trás e diz, homem, tu tá doido? Essa mulher não vale nem meio homer de cevada. Você quer pagar pela vida dela 1 homer e meio de cevada? Ele não. Não somente 1 homer e meio de cevada, mas 15 peças de prata. Aleluia! Sabe qual é o título da mensagem? O preço da redenção. Glória a Deus. Todos nós que amamos a Bíblia, nós compreendemos, entendemos que prata na Bíblia fala de redenção. Oséias pagou, a salvação pagou o preço pela vida daquela mulher. Deixa eu te explicar.
Sabe quem é o nosso Oséias? Inclusive, Oséias que tem a ver com a palavra Josué, que significa o Senhor é salvação. Sabe quem é o nosso Oséias? Jesus Cristo de Nazaré, que na cruz do Calvário pagou o preço da minha e da tua redenção. Com o quê? Com o seu precioso sangue. Aleluia! Desfrute dessa intimidade com o Senhor. Desfrute desta comunhão com Deus. Seja fiel a Ele. Olha que palavra linda. Tu ficarás comigo muitos dias. O que o profeta estava dizendo? Você vai desfrutar da minha intimidade, você vai desfrutar do meu lar, você vai desfrutar da minha casa, você vai desfrutar do meu amor. Eu vou cuidar de você a partir de hoje. Mas eu pequei, não importa. Mas eu falhei, não importa. Mas eu me prostituí, mas eu estou aqui para pagar. Ei, eu paguei o preço da tua redenção. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Aleluia! Ele removeu todo o pecado, toda transgressão, toda iniquidade, cravando-a na cruz do Calvário. Aleluia! Havendo riscado o escrito de dívida, aqui na cultura da época tem uma lição preciosíssima, porque naquela época, vamos lá, eu cabia para a bodega, vamos dizer a bodega dos dias atuais, a bodega do seu José, lá em Jerusalém. Aí comprava fiado, ele pegava uma pena e riscava no pergaminho, está devendo tanto. Ia comprando, e a conta, a dívida ia só aumentando, assim como os nossos pecados. Mas quando alguém ia lá e pagava, a palavra ela tetelestai, está pago. Quando a dívida ela era paga, então aquele comerciante, ele pegava aquele pergaminho que estava a dívida daquele devedor e colocava dentro de uma solução química. E quando ele colocava aquele pergaminho naquela solução química, toda a dívida desaparecia. Aleluia! Foi o que Jesus Cristo fez comigo e com você. Ele pagou a dívida e todos os nossos débitos desapareceram, porque Cristo nos purificou na cruz do Calvário. Aleluia! Para encerrarmos, aqui no capítulo 14 de Oséias, a restauração de Israel no reino, do versículos 1 ao 3, chamado à volta, o Espírito de Deus, por intermédio do profeta, chama ao apóstata Efraim, que volte ao Senhor, com fé e arrependimento. Novilhos é usado no sentido de sacrifício oferecido em ação de graças. Aleluia! Se nós observarmos a vida do profeta Oséias, é o profeta do amor, muito semelhante ao apóstolo João no Novo Testamento. Aqui no capítulo 14, do versículos 4 ao 8, a resposta misericordiosa do Senhor. O amor soberano se expressa em duas promessas. Vamos ver aqui no capítulo 14, versículos 4 e 5. Eu sararei a sua apostasia. Olha Deus falando. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o cedro no Líbano. Louvado seja o nome do Senhor.
Na glória do reino, Israel, o lírio e a oliveira florescerá. A oliveira é um símbolo de Israel na sua bênção espiritual. Meus amados irmãos, eu quero ainda aqui falar sobre o estilo literário do profeta Oséias, para nós concluirmos. O livro ele é fundamentalmente poético, embora ocorra em duas partes, ele tem uma prosa. E nós iremos perceber também, nessa natureza poética e literária do livro, o uso de muitas metáforas e símiles. Eu vou falar primeiro as metáforas relacionadas a Israel no livro do profeta Oséias. Vamos lá. Uma esposa infiel. Coisa triste, né? 2, como o orvalho da madrugada que se desaparece rapidamente. 6 e 4. Vamos ler rapidinho para a gente compreender melhor? 6 e 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem de manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que esse texto quer dizer? É que o amor de Efraim para com Deus era completamente inconstante. Era um amor que se desviava. Uma hora era, outra hora não era. Outro versículo, outra imagem aqui de Israel em relação a Deus, fornos quentes, capítulo 7, versículo 4 ao 7. Capítulo 7, versículo 11, Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Eles estavam, irmão, uma pomba enganada. Estavam clamando para o Egito. Nós entendemos que Egito tipifica o mundo. Tem gente querendo buscar socorro nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo. Deixa eu te falar, o teu socorro vem de Deus, o teu socorro vem do Senhor. Olha outra palavra aqui, capítulo 7, versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo, são como um arco enganador. Um arco enganador. Outra palavra, capítulo 8, versículo 9. Porque subiram a Síria como um jumento selvagem andando sozinho. Efraim se vendeu por amores. Um jumento selvagem, um jumento brabo, um jumento sem entendimento, sem compreensão, agindo pelo instinto mal, um instinto terrível. Ah, meus irmãos, foi por isso que no ano 722, Deus permitiu que a Assíria levasse cativa a nação de Israel por causa da sua desobediência. Deus usou o profeta tantas vezes, usou Amós, usou o profeta Oséias, usou tantos profetas, mas eles não quiseram receber, guardar e se arrepender dos seus pecados. Agora olha, observe comigo as metáforas e símiles concernentes a Deus. Vamos lá. Um marido ciumento, Oséias, do capítulo 2, do 2, versículo 2 ao 3. Meu irmão, deixa eu te dizer, o Senhor tem ciúme de você. Ele te ama. Você já sentiu ciúme de alguém? Rapaz, ciúme é uma coisa ruim, viu? Eu acho que quem ama já sentiu ciúme em algum momento da vida. Deixa eu te falar, Deus te ama e Ele tem ciúme de você. Quando Ele te vê flertando com o mundo, quando Ele me vê querendo flertar com o mundo, Ele tem ciúme de nós. Porque nós precisamos entender que só Deus precisa estar aqui no centro de nossas vidas. Olha outra palavra. Capítulo 5, versículo 12. 5:12. Em que Deus é comparado. Portanto, para Efraim sou como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Palavras duras.
capítulo 5, versículo 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um grande leão para a casa de Judá. Eita, também. Leão é... Quem não tem medo do leão, né? Outra metáfora. O Senhor como um caçador, 7 e 12. Vai melhorar, viu? Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, como a ave do céu os farei descer. Como um caçador que pega um pássaro. Assim o Senhor se compara nesse texto. Mas também, por outro lado, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Onde já lia do versículo do 1 ao 3. Como um Deus clemente, como um marido clemente, como um marido misericordioso. Olha o capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde, tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Esse texto fala do Senhor como um médico que cura, como um médico que sara. Meu Deus, que coisa linda! Olha o versículo, capítulo 11, versículo 3 e 4. Não, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia era aquela chuva, as primeiras chuvas que dava ali aproximadamente no mês de outubro, novembro, que era para regar a semente, para a semente crescer e para que na hora certa ela viesse produzir muitos frutos. O Senhor ainda como um pai amoroso, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Aqui o Senhor se revela como um pai amoroso. No capítulo 11, versículo 10 e 11, o Senhor se revela como um leão protetor. No capítulo 14, versículo 5, ele se revela como um carvalho florido. E no capítulo 14, versículo 8, ele se revela como um cipreste fértil. Se você, meu amado irmão, meditar em cada uma dessas metáforas e símiles, você vai observar como o nosso Deus é extremamente glorioso, misericordioso, amoroso. Pai, Ele é um Deus de amor. A conclusão dessa maravilhosa lição é: o emprego das coisas do dia a dia como ilustração facilita a compreensão da mensagem divina, e a Bíblia está repleta destes recursos literários. O casamento é o símbolo perfeito para compreendermos a relação de Deus com o seu povo e do Senhor Jesus Cristo com o cristão. Por quê? Porque o casamento vai falar de intimidade, vai falar de amor, vai falar de companheirismo, vai falar de gozo, vai falar de reciprocidade, vai falar de proteção, vai falar de cuidado, vai falar de zelo. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E na próxima semana, com a ajuda de Deus, nós estaremos meditando sobre o livro do profeta Joel. Ei, não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.